Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Bom, minha gente, então vamos lá para mais uma aulinha de genética. Estamos na frente E, na aula 14, a gente vai falar sobre o último capítulo de interação gênica. Vocês lembram que a gente já havia começado esse capítulo em genes complementares, aqueles genes em cromossomas não homólogos, ou seja, em cromossomas diferentes, que se complementam para a determinação do tipo de crista nas aves, no caso da audição, né, a surdez no ser humano, o gene D e o gene E se unem, se complementam para que a pessoa, né, obrigatoriamente um dominante de cada par, para que as pessoas tenham audição normal. A gente viu também o capítulo de epistasia, em que tem os genes epistáticos e hipostáticos, ou seja, os epistáticos são aqueles que vão inibir a ação de um outro gene, tá? A gente falou lá da coloração das penas das aves, né, em relação a pelos dos animais. Então, os genes eles inibem o depósito de pigmento, fazendo com que o pelo seja branco ou amarelado, enfim, tá? E os hipostáticos não inibem, né? Lembrando que a epistasia pode ser tanto dominante quanto recessiva. Hoje a gente vai ver esse capítulo aqui, ó. Dentro da interação gênica, a gente vai falar sobre poligenia, que é a mesma coisa que polimeria ou herança quantitativa. Pessoal, aqui nessa parte da genética, o que vai interessar são quantos pares de genes estão envolvidos na determinação de um fenótipo, tá? E o ambiente vai ter uma certa influência sobre isso. Nas características estudadas até aqui, por exemplo, lá na cor da ervilha, né? A gente estava vendo características qualitativas. A cor da ervilha pode ser amarela, pode ser verde, então amarela, verde são qualidades daquela ervilha. Aqui não, aqui a gente vai ver a quantidade, tá? De pares de genes influenciando na determinação de um fenótipo. Então, como funciona isso? Nós podemos ter 2 ou mais pares de genes, tá? Em cromossomas não homólogos, em cromossomas diferentes. Então, vai obedecer à lei da segregação independente para a formação dos gametas. Aqui a gente vai falar de genes efetivos ou aditivos e genes não efetivos ou não aditivos. O que significa isso? Os genes efetivos ou aditivos são representados por letras maiúsculas e eles acrescentam mais produção de alguma coisa dependendo da característica. Aqui a gente não fala em dominância e recessividade, tá? As letras maiúsculas, por mais que a gente fale dominante, mas não é um termo correto utilizado aqui. Depois eu vou falar ali para vocês com o exemplo da cor da pele. Então, os genes efetivos ou aditivos, eles acrescentam, porque dentro desse fenótipo existe uma gradatividade, existe uma variação contínua. Então, cada gene efetivo vai contribuir para essa quantidade, essa graduação, tá? Então, o efeito é cumulativo, né? A gente vai ver aqui com o exemplo da cor da pele. São vários exemplos dentro dessa herança, tá? Por exemplo, o peso, altura, inteligência. Quanto mais genes efetivos, mais inteligente. Quanto mais genes efetivos, maior a altura. Quanto mais genes efetivos, maior o peso. Claro que tudo isso, né, dentro de uma combinação com o ambiente. Teríamos vários exemplos aí, a cor da pele, a cor dos olhos. Em relação aos animais, quantidade de ovos, quantidade de leite, velocidade de animais ou das pessoas. Podemos citar aqui também outros exemplos aí, são vários exemplos dentro desse grupo. Quantidade de sementes dentro de um fruto vegetal, altura da planta, não só a altura dos animais, tá? Então aí tem alguns exemplos aí na apostila que depois a gente vai trabalhar. Então aqui a gente vai dar uma ênfase na determinação da cor da pele. Pessoal, nós temos aqui a expressividade mínima, com o mínimo de melanina, e a expressividade máxima, com o máximo de melanina produzido nos melanócitos, que são as células da pele. Então, digamos que a tonalidade da pele, a cor da pele, vai de um mínimo, que é o branco, passando por alguma graduação intermediária, né? A gente pode dizer fenótipos intermediários ou classes fenotípicas também, chegando até a expressividade máxima, que é o negro. Bom, a cor da pele é determinada por 2 pares de genes.
Pessoal, você pode aí estar se perguntando, será que não tem mais nenhuma tonalidade entre essas? Tem, né, gente? Mas o básico, o que se é mais cobrado aqui no ensino médio são essas tonalidades, tá? Então, a gente vai trabalhar assim por enquanto. Então, 2 pares de genes, o par A e o par B. Percebam que aqui no branco a gente está representando o genótipo por letras minúsculas, então são os genes não efetivos. São aqueles que não acrescentam um mínimo só de melanina, tá? Então, à medida que a gente vai colocando um gene efetivo ou aditivo nesse genótipo, vai acrescentando um pouco mais de melanina. Todos os genes efetivos ou aditivos que a gente for adicionando, eles vão acrescentar igual parcela da quantidade de melanina, tá? O que vai mudar, a intensidade muda por causa do número de genes efetivos. Então, vamos completar junto comigo aqui esses genótipos faltantes, aqui os intermediários? Bom, se nós acrescentarmos nesse genótipo um gene efetivo, então eu vou colocar aqui o azão, o resto a gente repete, tá? Então, vai acrescentar um pouquinho mais de melanina, a tonalidade da pele é um mulato claro. Mas a gente não tem só esse tipo de genótipo aqui, eu posso também ter esse outro aqui, ó, colocar um gene aditivo no par B, por exemplo. Então, também temos a mesma quantidade de melanina, um pouco mais do que o mínimo, tá? O mulato médio seria aquele que a gente vai acrescentar 2 genes efetivos. Então, nós podemos ter aqui, ó, essa situação, 2 genes efetivos no par A, 2 genes efetivos, um no par A e outro no B, e 2 genes efetivos no par B, tá? Bom, o mulato escuro, consequentemente, vai ter 3 genes aditivos ou efetivos. Então, nós teríamos esse genótipo, é um, ou esse genótipo, tá? E o negro, então, os 4 efetivos ou 4 aditivos, tá? Negro ou preto, né? Depende aí de como que as pessoas preferem, né, que se refira, tá? Bom, então, temos aqui todos esses tipos de genótipos para esses fenótipos. Pessoal, aqui do ladinho a gente pode colocar para vocês, ó. Então, por exemplo, o branco não tem nenhum gene efetivo, tá? 0. O mulato claro tem um gene efetivo, o mulato médio tem 2, o mulato escuro 3 e o negro 4, tá? É comum perceber a presença dessa curva de Gauss aqui nesse capítulo aí de herança quantitativa, em que aqui, ó, são os fenótipos extremos, tá? Por exemplo, na cor da pele, seria aqui o extremo branco, o extremo máximo negro e os intermediários aqui, ó, que é a grande maioria. Se estivéssemos falando da altura, por exemplo, aqui estariam as pessoas muito baixas, aqui as pessoas muito altas e aqui essa variação toda, né? Que seria uma altura média, mediana entre as pessoas, que é a maioria, tá? Então, é bem comum de perceber essa curva ou até mesmo em forma de gráfico que a gente vai mostrar para vocês ali no exercício. Cruzando 2 indivíduos com esse genótipo. Qual é o fenótipo, pessoal? Olhando na nossa tabelinha, seria mulato médio. Então, por exemplo, um mulato médio casou com uma mulata média, tá? Já sabemos que esse indivíduo produz 4 gametas, esse indivíduo produz 4 gametas e serão 16 possíveis genótipos. Bom, desses 16 possíveis genótipos aqui, não vai obedecer àquela proporção clássica da segunda lei de Mendel, 9:3 para 3:1. A proporção é diferente. A proporção aqui seria 1 negro para 4 mulato escuro, para 6 mulatos médios, para 4 mulatos claros, para 1 branco, tá? Lembra que a gente comentou com você que aqui não existe a tal da dominância ou da recessividade. Por exemplo, se um negro casar ou cruzar com uma branca, por exemplo, tá? Os extremos. Como serão os filhos? Não serão nem negros e nem brancos. Eles serão mulatos médios. E mulatos médios, né, cruzados entre si, tem todos os tipos de fenótipos possíveis, tá? Bom, existem alguns cálculos que são cobrados nos exercícios.
Então, por exemplo, cálculo do número de genes. Normalmente, essa formulazinha aqui que está na sua apostila, tá? Que é a mesma coisa que isso aqui, né? Número de genes é igual ao número de fenótipos menos 1. Ou simplesmente número de fenótipos é igual ao número de genes mais 1, né? Passa um para o lado de lá com o sinal trocado. Então, geralmente se usa essa formulazinha quando o número de fenótipos é fornecido. Se o número de fenótipos ou classes fenotípicas for fornecido no exercício, você usa essa formulazinha, você já obtém o número de genes, tá? Lembre-se que aqui, ó, número de genes não é número de pares de genes, tá? Então, número de genes, 4 genes, por exemplo, seriam 2 pares. Mesma coisa, né? Se o número de genes, de repente, for fornecido e pedir o número de fenótipos, você calcula rapidinho, utilizando diretamente essa fórmula aí. Existem alguns exercícios que ele não fornece para você nem o número de fenótipos, né? No total ele diz para você o máximo, o mínimo, coloca alguns intermediários, mas não fala quantos são o total. E também não fala o número de genes. Então, a gente vai utilizar essa formulazinha, 1 sobre 4 elevado a n. O 1 aqui significa o número de indivíduos, de descendentes, né? Quando se cruzam 2 indivíduos heterozigotos, o número de indivíduos com a expressividade máxima ou com a expressividade mínima. O 4 significa o número total de descendentes, tá? E o nosso N aqui significa o número de pares de genes, aqui é de pares, tá ok? Bom, então vamos fazer o seguinte, a teoria é isso aí, né? Vamos partir agora para alguns exercícios para a gente ver como funciona, tá bom? Pessoal, estamos no exercício, vamos ver aqui, vamos escolher um... Vamos fazer o 5, o 14 e 5, tá? Diz então o seguinte, vamos lá, 14, 5. Em mesmas condições ambientais, uma espécie animal apresenta variação de peso entre 500 gramas e 1.000 gramas. Então, vamos colocar aqui ó, a variação do peso. Então, de 500 gramas... Opa, mais um zero aqui... a 1.000 gramas, tá? Do cruzamento entre animais heterozigotos para todos os genes que possam influenciar a variação de peso, nasceram 64 filhotes, e desses, 4 apresentam o peso mínimo. Qual o número de pares de genes que interferem na característica peso? Então, vejam aqui, ó, ele disse, deu uma quantidade de filhotes, falou que 4 apresentam o peso mínimo, tá? E pergunta para você o número de pares de genes. Mas ele também não fornece nesse exercício quais são todos os fenótipos intermediários aqui, ó. Então, por isso que a gente vai usar essa formulazinha, 1 sobre 4 elevado a n, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Bom, então, vamos lá. O que o exercício disse para a gente? Influenciar 64 filhotes, né? Desses, 4 apresentaram o peso mínimo. Então, o que a gente vai colocar aqui em cima? A gente vai colocar o número de filhotes com o peso mínimo, que ele disse que são 4, tá? Embaixo, a gente vai colocar o total de filhotes, que ele falou que são 64, tá? Então, 64 aqui, ó. Bom, agora a gente só vai resolver aí para achar o número de pares de genes. Bom, galera, vamos dividir aqui 4 por 4, né? Vamos simplificar aqui que vai dar 1. 64 por 4, 16, tá? Bom, galera, estamos simplificando por 4. 4 por 4 aqui dá 1. 64 por 4, 16. 4 elevado a n. 4 aqui elevado a 2 é 16, tá? Então, nós temos aqui, ó, n é igual a 2 pares de genes. 2 pares de genes determinam essa herança aqui em relação ao peso desses animais, tá? Então, por exemplo, o peso mínimo, que são 500 gramas, o genótipo poderia ser azinho, azinho, bezinho, bezinho, né? 2 pares. O fenótipo máximo, que seria 1.000 gramas, seria azão, azão, bezão, bezão, tá? E aí teria os extremos aqui. Bom, então, nessa questão ele está perguntando qual o número de pares de genes que interferem na característica peso. Seria, então, aí 2 pares, ok? Letra A. Letra A. Vamos fazer mais um aqui na sequência. É o exercício número 6. Dá para a gente fazer aqui, ó, o 14, 6, tá? Diz assim, ó. A massa de um fruto
A massa de um determinado tipo de fruto depende da ação de dois genes, azão e bezão não alelos, independente de ação cumulativa, polimeria. Esses genes contribuem com valores idênticos para o acréscimo da massa. Os alelos azinho e bezinho, alelos de azão e bezão, respectivamente, não contribuem para o acréscimo da massa. Então, são os não efetivos ou não aditivos, tá? O fruto de uma planta de genótipo azão, vamos colocar aqui, ó, azão, bezão, ele tem 40 gramas de massa, enquanto que uma planta de genótipo azinho, bezinho, 20 gramas, tá? Determine a massa do fruto de uma planta de genótipo azão, bezão, bezinho. Bom, vejamos então aqui. Ele quer saber quanto tem de massa esse fruto. Pessoal, a variação mínima é de 20 gramas, tá? Não tem fruto com menos massa do que esse aqui. A variação máxima é de 40 gramas, tá? O que a gente vai fazer aqui? Qual é a diferença que existe aqui nos fenótipos intermediários? 40 menos 20, 20 gramas, tá? Essa é a variação. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai dividir pelo número de alelos aqui, pelo número de genes, para saber com quanto que cada um vai acrescentar na massa do fruto. Então, por exemplo, 20, né, que é essa variação aqui dos genes efetivos que vão estar aqui, dividido pelo total de genes. São 4 genes, 1, 2, 3, 4, tá? Então, a gente divide aqui o 20 por 4, nós vamos ter aqui o resultado 5. Então, a gente vai perceber que cada gene efetivo vai contribuir com 5 gramas na massa do fruto, tá? Então, vamos fazer o seguinte, a gente sempre tem que partir do mínimo, né? Todos os frutos aí, azinho, bezinho, tem 20 gramas. A partir do momento que a gente acrescenta um alelo ou um gene efetivo, a gente vai somando 5 gramas, tá? Então, olha aqui, nós temos 1, 2, 3 genes efetivos nesse genótipo. Então, 3 vezes 5, cada um acrescentando 5 gramas, tá? Então, 3 vezes 5, 15. 15 dos genes efetivos, mais o 20, que é o mínimo, né? Então, vai dar aí 35 gramas é a massa desse fruto aqui. Então, nós vamos aí ficar com a letra D de dado, tá legal? Então, aqui ele pediu para você nesse exercício, para você aí dizer com quanto que cada alelo efetivo acrescenta nesse fenótipo. Lembre-se que cada alelo acrescenta a igual parcela, igual quantidade, tá? E aqui foi pedido o número de pares de genes. Pessoal, dá uma olhadinha em casa aí no exercício 14.8. O que eu me referi a vocês quando eu falei lá da curva de Gauss, que o exercício pode ser cobrado dessa maneira também, tá? Lembrem ali, ó, dos fenótipos mínimos, do máximo, né? E aí tem aí umas alternativas para você achar aí a questão correta. Então, faça lá e daí a gente comenta na nossa sala virtual, tá bem? Eu vou pedir para a gente fazer aqui comigo 11. Vamos dar uma olhadinha no 14.11. 14.11 diz assim, ó. Determinada característica quantitativa depende da ação de 5 pares de genes. Ele já disse para a gente aqui, ó, quantos pares de genes são envolvidos, tá? 5 pares de genes. Se deu para a gente pares de genes, a gente pode usar a formulazinha direto lá, tá? Então, por exemplo, olha lá, o número de genes é igual a número de fenótipos menos 1, tá? Pessoal, quantos genes são, né, em 5 pares? São 10 genes, tá? 5 pares ou 10 genes. Então, olha aqui, ó, nós temos 10 genes é igual a número de fenótipos menos 1. Número de fenótipos é igual a, esse 1 passa para lá com o sinal trocado, nós vamos ter 11. Então, serão 11 fenótipos ou 11 classes fenotípicas, tá? Então, o número aqui de fenótipos é sempre um número a mais do que o número de genótipos, o número de alelos, tá? Então, nós vamos ter aí a resposta letra D de dado, ok? 11 classes fenotípicas, tá?
Vou convidar vocês para a gente fazer mais 2 exercícios, 2 porque um é sequência do outro. Cruzando-se 2 variedades de aveia com rendimento de 10 gramas e 4 gramas por planta, respectivamente, obtém-se na F1 plantas que renderam 7 gramas. Das 448 plantas de F2, 7 renderam 10 gramas por planta e 7 renderam 10 gramas por planta e 7 renderam 4 gramas por planta. O número de alelos envolvidos é... Bom, galera, não disse aqui pra gente quantos fenótipos são ao todo e também não fala quantos genes ou quantos pares são envolvidos. Então, a gente vai ter que ir para essa formulazinha, 1 sobre 4 elevado a n, tá? Então, vamos lá, ó. 1 sobre 4 elevado a n. O que a gente vai colocar em cima? Lembra que em cima aqui vai a quantidade de descendentes com a expressividade máxima ou mínima. Aqui ele disse para a gente que o total de plantas são 448 e que 7 renderam 10 gramas e 7 renderam 4 gramas. Vejam, é o mesmo número de descendentes que renderam tanto a expressividade máxima, que é 10 gramas, quanto a expressividade mínima, que são 4 gramas. Então, eu vou colocar 7 aqui, tá? Muito bem, lembre-se que é o número de descendentes, tá? Quantidade total, nós temos aqui 448, ok? Bom, o que a gente vai fazer aqui? Vamos dividir aqui por 7, tá? Então, 7 por 7 vai dar 1, vamos repetir aqui, 1 sobre 4 elevado a n, então vai dar 1 em cima, 448 por 7, tá? Vai dar, deixa eu copiar aqui minha colinha que eu não me lembro, 448, dividido por 7 vai dar 64, ok? Bom, pessoal, 4 elevado a quanto que dá 64, tá? Então, nós sabemos aqui que são 3, né? Então, 4 elevado a 3 é 64. Então, o que a gente descobriu aqui? Que o número de pares de genes são 3. 3 pares envolvidos nessa herança, tá? Então, você, por exemplo, as aveias que têm 4 gramas, que é a expressividade mínima, teria genótipo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho. A planta com a expressividade máxima, que são 10 gramas, seria Azão, Azão, Bezão, Bezão, Czão, Czão, tá? São 3 pares, ou seja, 6 alelos, né? Então, muito bem, vamos lá ali, ó, na sequência, o 15. O que ele pede no 15? Com base nos dados fornecidos pelo problema anterior, é possível concluir que cada gene dominante contribui efetivamente para aumentar o rendimento mínimo da aveia com... Então, ele quer saber a parcela aí de cada gene. Ele usou aqui a palavra dominante, né, gente? Percebam, alguns autores, alguns exercícios usam os termos recessivos ou dominantes. Porém, a maioria prefere usar genes aditivos, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? A gente sabe aqui, ó, do mínimo até o máximo, tá? Qual é a variação que tem aqui, ó? Então, 10 menos 4 vai dar 6 gramas, tá? É a variação que nós temos aí para os fenótipos intermediários. Dividido pelo número total de alelos. Sabemos que são 3 pares, ou seja, são 6 genes. Então, nós vamos dividir por 6, tá? Para ver com quanto que cada gene vai acrescentar no peso dessa aveia aí, né? 6 por 6 vai dar 1. Então, 1 grama é a quantidade com que cada gene efetivo vai contribuir, tá? Então, o que ele pergunta ali? É possível concluir que cada gene dominante contribui efetivamente para aumentar o rendimento mínimo da aveia 1 grama, pessoal, tá? Então, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho seria 4 gramas. Aí, se você colocar um gene aditivo apenas no genótipo, o resto fica tudo igual. Então, essa aveia aqui, qual seria o peso dela? Então, 4, que é o mínimo, mais 1 grama do gene aditivo seria, do gene aditivo, né, seria 5 gramas o peso da plantinha com esse tipo de genótipo aqui. A partir do momento que você vai acrescentando mais um gene aditivo, vai somando mais 1 e assim por diante, até obter o peso máximo aí, tá legal? Pessoal, em relação a essa herança quantitativa, vejam, né, o ambiente tem a sua influência por causa da alimentação, né, as condições climáticas, no caso da obesidade. Quanto mais genes efetivos, mais obesa a pessoa tende a ser.
Porém, se ela fizer bastante exercício físico, se ela ter uma dieta bem equilibrada, não necessariamente ela vai ser obesa, mesmo que a sua genética esteja determinando isso. Agora, mesmo que ela esteja lá com vários genes aditivos para ser obesa e não fizer uma dieta e também não exercício físico, aí sim ela vai desenvolver a obesidade, tá? Então, o ambiente tem essa certa influência, né? Na tonalidade da pele, a mesma coisa, tá bem? Quando eu citei para vocês ali que a herança, eu citei o exemplo da cor da pele, eu falei também da cor dos olhos. Acredita-se que a cor dos olhos seja determinada por 4 pares de genes, tá? Então, o olho mais claro, que seria o azul, seria azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho, dezinho, dezinho. E o preto ou o escuro, né? Os olhos bem escuros, azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, dezão, dezão. Existe toda uma variação aí gradativa, né, dos fenótipos intermediários, indo do verde, o castanho bem clarinho, o cor de avelã, o castanho médio, o castanho escuro, o preto. Então, vejam, é difícil exatamente estabelecer quantas tonalidades de cor dos olhos tem, porque é uma questão de observação, né? Então, é muito difícil, porque tem muita variação, mas para se trabalhar uma média seria isso, 4 pares de genes para explicar uma grande tonalidade aí, né, na cor dos olhos. Bom, pessoal, então é isso, tá? Deixei aí alguns exercícios para vocês fazerem, façam lá e vamos comentando as dúvidas na nossa sala virtual, tá bom? Então é isso aí, beijos e até a nossa próxima aula.